Afinal, quem ganharia numa batalha? O Hulk de 2008 ou o Hulk de 2003? Eu não tenho ideia, pode ser que tenha cometido um erro. Antes de começar, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, que ajuda muita gente. Quando pensamos em Hulk, a destruição é a primeira palavra que vem na nossa mente. E com isso a gente pode saber que tanto o Hulk do Eric Bana quanto o do Edward Norton tem muita capacidade para fazer isso. No vídeo de hoje, a gente vai analisar e entender quem ganharia numa possível batalha entre os dois Hulks. O Hulk de 2008 versus o Hulk de 2003. Então senta o dedo no like e vem comigo. A gente começa justamente analisando o Hulk de 2003, que é interpretado por ninguém menos do que Eric Bana. Esse Hulk, além de ser o primeiro feito em CGI de fato, foi o primeiro a trazer o verdadeiro tamanho do Hulk para as telonas, diferente de como era na série clássica dos anos 70, onde a gente simplesmente via a troca de ator, né? Era um ator mais singelo, mais magrinho, e depois era um ator maromba tipo Léo Stronda. E esse Hulk, justamente de 2003, nos apresenta uma história de um cientista que, após ser atingido por radiação gama, acaba se transformando em um homem verde gigante e com um enorme poder de destruição. Apesar desse aí ser justamente a mesma origem para os dois filmes, a gente tem que entender que no Hulk de 2003 a origem dele tá um pouco alterada, justamente porque no Absorb Man, que é um daqueles vilões, é o pai dele. É revelado que ele até mesmo injetava alguns líquidos no filho, meio que fazendo testes, já que ele era um cientista, né? Então, sem dúvidas, a gente tem um herói aí muito bem armado. E como foi visto nos filmes, a sua enorme capacidade de pular deve ser levada em conta, né? Afinal, a gente viu que ele conseguiu aí sair do deserto de São Francisco em poucos minutos, apenas utilizando a sua enorme velocidade e seus pulos extremamente grandes, que são aí características do personagem, né? O que acontece? O Hulk de 2003, além de ele ter essa capacidade aí enorme de ataque, ele ainda é considerado um dos mais resistentes, justamente tendo em vista as lutas que ele teve, por exemplo, como Absorb Man, né? Justamente um dos vilões principais, que depois ainda é revelado que é o pai dele, né? Justamente porque esse vilão, né, tanto nas HQs, ele tem o poder de absorver matéria, né? E até mesmo na luta a gente tem que lembrar nessa cena clássica aí, que é a luta do Hulk com os cachorros ali para salvar a Beth, né? Onde ele tenta a todo custo conseguir proteger a sua amada. E agora, quando a gente fala do Hulk do Edward Norton, justamente esse Hulk aí de 2008, e que a princípio a gente tá falando de um Hulk aí que teria a sua origem diretamente ligada com o Hulk de 2003. Como a gente sabe, o final do Hulk de 2003, ele vai parar ali numa Amazônia meio venezuelana, uma Amazônia meio colombiana, né, onde ele tá com algumas pessoas falando espanhol, e o filme ali também começa no Brasil, né? Então a gente tá falando aí justamente de um país americano ou latino-americano, né? Mas aqui na América do Sul, por causa da selva, que a gente consegue ver no final do filme. Então o que acontece? Nesse filme de 2008 a gente tem justamente aí um herói já desenvolvido, né? Então a gente tem aí justamente um Bruce Banner tentando procurar aí como é que a gente pode dizer, justamente a sua paz, um modo de controlar a sua raiva, e para isso ele aí se refugiou no Brasil, né? E esse filme ele não perde tempo mostrando então a origem do herói, né? Focando então nas fugas, esse tipo de coisa. Então a gente justamente tem um filme focado no embate, focado na batalha, e é muito legal porque é brasileiro, justamente porque a gente tava falando da favela, da Rocinha. A gente tem então essa pegada no Brasil, e que é muito legal se a gente for pensar desse modo, né? Já que esse é o filme que dá início, né, ao MCU, então a gente começando no Brasil é muito legal pra gente, né? Então a gente tem dessa vez então o Hulk, né, de 2008, justamente que fez o seu embate com o Abominável, né? Justamente digamos assim, o seu alter ego, né, do Soldado Emil Blonsky, né, que é, a gente pode até dizer, um dos melhores vilões que a gente viu até agora, né, nas telonas, quando o assunto é Hulk, né? Justamente por ser uma batalha simplesmente incrível e muito foda. E nessa batalha a gente consegue ver a resistência do Hulk aí, do Edward Norton, né? A gente consegue ver literalmente toda a sagacidade e principalmente, né, que o que a gente elogia muito é a fúria que a gente consegue ver, né? A fúria, sem dúvida, mostrada durante todo o embate, né? Tanto quando ele tem aquela batalha na universidade, no campus da universidade, a gente vê que ele é porra louca mesmo, tanto aquela hora que jogam aquelas máquinas, que jogam aquela onda sonora, né, e ele ainda assim consegue se soltar, né, quando ele vê que pelo que parece a Beth tá meio mal, perigoso pra Beth, ele vai lá e pega a Beth ainda, tentando salvar ela. Então a gente tem dessa vez aí um Hulk um pouco mais velho, né, se a gente for colocar numa linha do tempo em que esse Hulk se passa depois do Hulk de 2003, a gente tem um Hulk um pouco mais experiente,
experiente, um Hulk mais velho e um Hulk que tem provavelmente muito mais raiva, né? A gente sabe que o principal dilema quando o assunto é Hulk, quando o assunto é esse alter ego aí do médico e o monstro, né? Faz aí, digamos, uma paráfrase, uma citação desse tipo, a gente tá justamente trazendo a raiva. Então a gente tem que se colocar no momento que o personagem está vivendo. Então esse Hulk aí, justamente do nosso querido Norton, ele tá tratando de um Hulk que teve que sair. Ele não tá mais nos Estados Unidos, né? O Edward Norton ele teve que fugir, né? Ele teve que vir pro Brasil, né? O Bruce teve que ficar lá trabalhando naquele local, sem poder assinar carteira, como a gente vê aqui desenvolvendo no filme. Então é um Hulk em que a raiva é trabalhada e essa raiva vai ser, sem dúvidas, importantíssima pro embate que a gente vai ver agora. A gente começa a nossa análise colocando tudo em perspectiva. A gente tem que pontuar um pouco. Em primeiro lugar, a gente colocaria os pulos do Hulk. Eu acredito que os pulos do Hulk, quem ficaria em primeiro lugar nessa batalha, seria justamente o Hulk do Eric Bana de 2003, onde a gente tem esse Hulk que tem aquela capacidade surreal de pular e justamente aí uma sagacidade, um modo feroz que a gente pode dizer que ele não para, ele não tá nem aí se é humano, se é máquina. A gente vê que ele desce literalmente além, ele não tá nem aí, tanto que ele consegue até mesmo se soltar daquela espuma super pegajosa. A gente então aí tem um Hulk extremamente forte. Já o Hulk de 2008, a gente tem um Hulk trabalhado na raiva, que é justamente o enfoque desse personagem. Então, sem dúvidas, é uma batalha que vai ser muito acirrada para os dois lados. Então a gente começa numa exposição de força. Quem ganharia numa possível batalha de força? Em uma possível batalha de força, muito provavelmente quem sairia ganhador desse embate seria o nosso Hulk de 2008, justamente pelo fato que a gente viu que até mesmo contra o Abominável, contra o alter ego do Emil Blonsky, a gente viu que ele literalmente desceu o farrapo no cara e não deu chance, né? A gente viu que literalmente ele quase acabou com aquele bicho, não sobrou quase nada. Então agora, quando o assunto é resistência, o Hulk ganhador é o Hulk de 2013, o Hulk do Eric Bana. Como a gente viu, ele conseguiu sobreviver ao vilão do Absorb Man, justamente um dos vilões mais poderosos do Hulk. Como a gente sabe, ele pode absorver energia e é um vilão muito difícil de ser derrotado, e por isso a gente tem que pontuar como aí um dos pontos altos do Hulk do Eric Bana. E obviamente a luta dos cachorros, a gente não tem como não citar isso, né? A luta foi muito forte, foi uma luta muito difícil. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 cachorros e ele literalmente conseguiu acabar com os animais. A gente sabe que eram animais que estavam ali já com o seu DNA modificado. Não me lembro agora se era radiação gama, mas eram animais que estavam extremamente modificados e muito difíceis de serem derrotados. Então dessa vez o ponto vai em resistência pro Hulk de 2013, o Hulk do Eric Bana. Agora, quando a gente pensa em raciocínio a gente tem que pensar quando a gente tem aquele Hulk mais ciente. O Hulk mais ciente que a gente tem é justamente o Hulk de 2008, que a gente consegue ver um Hulk que consegue agir, pensar um pouco mais. A gente vê que o Hulk de 2003, apesar de ele ter aquela sagacidade, ele não tem tanta inteligência emocional, né? Ele não consegue raciocinar tanto, e é por isso que o Hulk de 2008 sai ganhando nessa. Então o vencedor do nosso embate, agora que a gente já veio e já entendeu os conceitos e o que tem por trás de cada um, o vencedor desse embate com certeza seria o nosso querido Hulk de 2008, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!